Então, caros amigos, boa noite. Vamos dar início ao nosso debate. Eu vou começar por apresentar os candidatos. Começo pelo António Câmara, que é o número 2 da lista do Chega. O Sr. António Fonseca, da CDU, não está cá, disse que não podia estar. Berto Messias, que é o candidato do Partido Socialista. Joana Betancourt, do Bloco de Esquerda, Tiago Ormonde, que é do Grupo de Cidadãos Eleitores, e Vânia Ferreira, da coligação PSD, CDS, PP. Eu presumo que os candidatos já sabem as regras. Uma das regras é que não pode haver diálogo entre os candidatos, o que é uma pena, porque eu gosto sempre de uma boa briga, mas sim, é o que está aqui no guião. Se alguém interromper, é expulso. E cada candidato tem 3 minutos para falar de 3 temas. Obviamente que eu depois vou tentando distribuir isto de maneira que isto tenha alguma vivacidade. Os temas escolhidos e foram escolhidos pelos associados da Câmara de Comércio. O primeiro é investimentos previstos para o Conselho, portanto, o que é que cada um tem a dizer sobre isso. O segundo é economia, emprego e comércio tradicional. E o terceiro é o turismo. Depois temos uma outra fase de conversa em que vos será perguntado que perspectivas é que têm do relacionamento entre as 3 câmaras, ou seja, a Câmara de Comércio de Praia, a Câmara de Comércio de Angra, a Câmara de Angra, a Câmara da Praia, que contactos é que os senhores fizeram com as empresas, e também vamos falar sobre a situação da Câmara Municipal, nomeadamente a dimensão financeira e até que ponto é que isso condiciona. Também de acordo com as regras, passo então ao candidato António Câmara para me dizer que investimentos é que tem previstos para o Conselho. Boa noite a todos, aos presentes e a quem nos está a ouvir. Eu vim, como já disse, em substituição do número 1, do Tiago Azevedo. Nós temos planeado várias medidas para apoiar os pequenos e médios empresários do Conselho, proteger a indústria premiando, por exemplo, a restauração, dando-lhes algo em retorno quando usam produtos locais para proteger a nossa indústria local. Os investimentos também, gostaríamos de poder fazer um parque aquático na praia. Acho que isso traria não só turismo, mas também as pessoas de Angra movimentariam-se mais para a praia, porque tudo se envolve ao redor de Angra e pouco na praia. Também gostaríamos de pedir a ajuda do Governo, ou reivindicar que o Governo fizesse mais em prol da construção de um porto de cruzeiros na Praia da Vitória, que é essencial, porque em Angra eu tenho a certeza absoluta que nunca resultaria, até porque as pessoas que vêm de cruzeiros para a praia alugam sempre ou táxis ou autocarros, ou seja o que for, para chegarem à cidade de património, e acabam por gastar dinheiro dessa forma para lá chegar, e vão lá sempre. Mas, segundo eu percebi, o parque aquático é, digamos, aquilo que ficaria na memória caso... Uma das coisas seria o parque aquático, fazer um parque de estacionamento novo na praia, que também precisa. Eu, por exemplo, agora para chegar aqui foi difícil estacionar. Acabar com os parquímetros, acabar não, mas fazer com que os parquímetros no centro da cidade fossem gratuitos e outras medidas. Mas fale-me aí do parque aquático. Um parque aquático completo, quer dizer, um parque aquático com restaurantes, com aquelas tipo fast food, mas que empregaria pessoas, tinha que ter pessoal lá a tomar conta do parque aquático, a mantê-lo em condições,
como se vê nos outros países, onde há parques aquáticos, quer dizer, há pessoas que trabalham lá diariamente mas tinha que ser uma coisa feita, tinha que se fazer um estudo e tinha que ser uma coisa feita com pés e medida, porque não é só abrir e ter uma data de funcionários a trabalhar e não ter ninguém a desfrutar do parque aquático, mas eu tenho a impressão que o parque aquático seria não só os escorregas e o que se está a pensar que é um parque aquático, mas... Bom, já lá vão os 3 minutos. Pronto. Berto Messias, portanto, temos uma ideia do parque aquático, mas também ouvimos aqui uma coisa que suponho que é comum, ou que vai ser comum a todos os candidatos, que é a questão do cais de cruzeiros, não é? Que não é uma obra da Câmara. Em qualquer caso, é uma das preocupações da sua candidatura e, além disso, qual é que era aquela obra que, quando chegasse ao fim, gostava de dizer foi isto que eu fiz e ficou na história? Sim, senhor. Muito boa noite, Luciano. Boa noite à Vânia, ao Tiago, à Joana e ao António. Uma saudação também ao Marcos Couto, Presidente da Câmara de Comércio e nosso anfitrião esta noite. Uma saudação a todas e a todos que estão aqui presentes e àqueles também que acompanham este debate através das redes sociais. Relativamente àquilo que é este primeiro tema e ao investimento público e àquilo que, no âmbito das competências da Câmara Municipal da Praia, devem ser as prioridades em termos de investimento público para os próximos 4 anos. Antes de mais, deve haver uma ideia base. Eu julgo que a Câmara Municipal tem que ser uma referência e um exemplo no aproveitamento dos fundos comunitários que estarão disponíveis nos próximos tempos. Nós, nos próximos tempos, temos uma oportunidade única enquanto município, quer no âmbito da preparação e do trabalho de casa que temos que fazer para garantir o aproveitamento de forma irrepreensível dos fundos comunitários que estarão disponíveis, mas também aquilo que a conhecida bazuca no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. E, portanto, desse ponto de vista, a Câmara Municipal tem que ser um exemplo e estar preparada para aproveitar da melhor forma esses fundos que estarão disponíveis. Basta ouvir as várias declarações do Sr. Primeiro-Ministro nos últimos tempos, que refere precisamente isso. As câmaras têm que ser um parceiro prioritário no aproveitamento desses fundos comunitários. Nesse âmbito, nós propomos no nosso manifesto eleitoral a elaboração de um plano de desenvolvimento local, que seja enquadrável num dos eixos, mais concretamente no eixo 5, daquilo que é o plano operacional no âmbito de aproveitamento desses fundos, que contém um conjunto de investimentos. Investimentos esses que, na nossa perspectiva, têm que ser efetivamente reprodutivos e, estando nós na presença de empresários e sendo este um debate para empresários, é absolutamente fundamental que tenhamos investimentos reprodutivos para os empresários. Desde logo, e no topo das prioridades, está a construção de um pavilhão multiusos, que seja efetivamente um espaço onde seja possível o desenvolvimento de feiras empresariais, de iniciativas orientadas para os empresários. Bastará fazer uma simples reflexão. A Praia deve ser a única cidade dos Açores que não tem um espaço alargado e condigno que possa congregar um conjunto de iniciativas desse âmbito e que acrescente ao tecido empresarial e comercial local. Defendemos também na integração nesse plano de desenvolvimento local a integração do novo mercado municipal, que julgamos ter a capacidade de ser um investimento estruturante para redinamizar o centro urbano, uma matéria tantas vezes e muitas vezes referida no âmbito da campanha eleitoral e dos últimos mercado anos que existe? Sim, significa aproveitar este mercado para com outro objetivo, no âmbito, por exemplo, da restauração emergente e daquilo que se vê, por exemplo, obviamente com as devidas diferenças em Lisboa, mas criar um novo mercado municipal, que seja não só um espaço que atraia mais pessoas para a Praia da Vitória, mas que dê também espaço àquilo que são as economias emergentes, sobretudo no setor agroalimentar. E já terminaram, já passaram 10 minutos. Uma última nota apenas, também no âmbito deste plano de desenvolvimento local, a importância que temos que dar a alguns investimentos, sobretudo nas freguesias, que são fundamentais, no âmbito quer na área da habitação, enquadrado no tal plano de recuperação e resiliência, quer também na conservação e repavimentação das vias municipais. Eu não sei quem é que inventou aquele cronómetro, mas ele parece que anda mais depressa do que o... Vamos esforçar na segunda ronda. Ele anda mais depressa do que aquilo que a gente gostaria. Bom, Joana Betancourt, já hoje fizemos uma ação de campanha juntos. Tá. A questão é a mesma. Que grandes investimentos é que, se ganhar a Câmara, tenciona pôr em prática?
Boa noite a todos, boa noite Luciano, boa noite aos outros candidatos, aos que estão aqui presentes, aos que nos veem em casa, em especial às e aos praenses. O Bloco de Esquerda vai se debater com aquilo que se debate sempre. Essencial, primeiro, reabilitar aquilo que nós temos. Essencial, investir nas pessoas. Os últimos censos demonstraram aquilo que tem vindo a acontecer nos Açores, que é uma descida abrupta da demografia e, portanto, é essencial começarmos por investir nas pessoas. E investir nas pessoas é dar-lhes respostas ao nível da saúde, da educação, dos transportes, do emprego, da habitação. Já falámos em outras circunstâncias na Bolsa de Habitação a preços de arrendamento abaixo da média, já falámos em manter as taxas mínimas legais do IMI e do IMT, na revisão também do PDM, para que as pessoas, para que se abram novos arruamentos e que as pessoas possam construir. E esse investimento nas pessoas é que levará, com certeza, à dinamização do Conselho no seu dia-a-dia. Para além da habitação, o emprego. Temos muitos salários precários, temos falta de estabilidade com a quantidade de programas ocupacionais que existem e obviamente que isso é uma falta de atratividade para que as pessoas se mantenham e se fixem cá. E, portanto, é preciso garantir empregos com salários dignos, com estabilidade, com segurança para as pessoas. Investir naquilo que já temos, em vez de fazer grandes projetos, investir naquilo que já temos, investir no nosso património, investir no nosso património edificado. Tem ficado muito desprezado e isso, obviamente, com esse investimento, gerará turismo, com certeza, que falaremos um pouco mais à frente. Investir na nossa Baía. A Baía é uma grande identidade da Praia da Vitória. Nós vemos postais da Praia da Vitória e a Baía está lá. E, portanto, é necessário fazer um reordenamento de todo o espaço, torná-lo um foco de atração, ter em conta a viabilidade económica, mas também o impacto ambiental. Joana, faltam para aí 30 segundos e nem uma obrazinha. Vamos ver o que é que os recursos financeiros nos deixam fazer. Esta coisa de propor grandes obras e depois deixar para trás, quando os índices de pobreza que temos aqui atualmente nos Açores são tão grandes, acho que temos que começar com um trabalho de fundo, acho que temos que começar por aí. Também poderíamos apostar num estaleiro naval ali mais para o núcleo de pescas. Ainda outro dia estive ali, aquilo está realmente um bocado subaproveitado. Penso num centro de alto rendimento. Aqui Lá se foram uns 3 minutos. Presumo, a minha síntese é que... Reivindicar o aeroporto e o porto como alavancas. Sim, mas isso depois podemos falar, por exemplo, quando falarmos do turismo. Sim, fazia parte. Tiago Armando, candidato Boa noite. independente, que obra é que acha que, se ganhar a Câmara, vai deixar para a história? Bem, boa noite, Luciano, boa noite a todos os aqui presentes, os meus colegas de debate, todos os empresários. Uma saudação ao Sr. Presidente da Câmara de Comércio e agradecer o convite para aqui estar. Os investimentos que nós propomos estão essencialmente relacionados com duas vertentes que se complementam e que é absolutamente essencial para o nosso Conselho, que é a criação de emprego e a fixação de população no Concelho da Praia da Vitória. Essencial será criar infraestruturas de acolhimento empresarial, como é o Parque Empresarial da Vila das Lajes, cujo processo de aquisição de terrenos está na sua parte final e que terá capacidade para agregar e para fixar empresas que possam criar emprego sustentável, não é? Por outro lado, também, o investimento que nós propomos para a nossa Baía, no sentido de valorizar aquilo que é um dos maiores, ou dos mais rentáveis recursos que nós temos, ainda para mais um recurso natural, a deslocalização da nossa, não da Marina, mas da Doca Seca para o Cabo da Praia, para a reparação naval, para aquilo que nós nos apercebemos na reunião com a Portos dos Açores, poderá criar muitos postos de trabalho, estamos a falar de talvez perto de 100 postos de trabalho, e que nos parece também absolutamente estruturante
para que... E isso pode ser uma iniciativa da Câmara? É uma iniciativa da Câmara em conjunto com o Governo Regional e, portanto, isto é perfeitamente execuível e que pode e deve ser aproveitado. Também, por outro lado, e em referência aqui ao centro urbano, a deslocalização dos serviços da Câmara Municipal para a Praça Francisco Canelas da Câmara, que será um dos principais motores para a dinamização do nosso centro urbano, porque o que aconteceu ao centro da praia e aconteceu em muitas cidades foi a deslocalização de vários serviços para fora do centro da cidade e essa será uma forma de o recuperarmos. Também temos no nosso manifesto e propomos a reabilitação e a ampliação do nosso mercado municipal, no sentido de o dar novas valências para o tornar ainda mais, ou pelo menos tentar torná-lo mais atrativo, que neste momento é uma das nossas grandes preocupações. E, por outro lado, também, referindo-me ainda ao centro urbano, a criação de 2 novos parques de estacionamento na Rua do Cruzeiro e também junto à escola profissional. Isto porque, e já penso que vamos falar mais à frente, porque uma das propostas que nós fazemos é a eliminação por completo dos parquímetros no centro da cidade. E, portanto, para além disso, outros investimentos para fixar a população no concelho e que tem a ver com a abertura de novos arruamentos, e, portanto, no sentido de infraestruturar. Já Vamos às propostas da Vânia. Lá se foi o tempo. Vânia, grandes investimentos propostos pela coligação para o Conselho. Muito bem, boa noite a todos, boa noite Luciano, obrigado pelo convite à Câmara de Comércio, no nome do Sr. Presidente, caros colegas de painel e a todos os que nos acompanham através da Vitec, muito boa noite a todos. Ora, o que eu tenho defendido desde o início que me propus a este desafio foi uma grande proximidade e eu julgo que em termos de investimento, uma das coisas que pode ser favorável neste projeto que pretende desenvolver será realmente a proximidade junto das empresas, junto dos comerciantes, junto das pessoas. Tudo se faz com pessoas e eu julgo que o distanciamento que vinha havendo não estava a trazer em nada do que nós realmente pretendemos. Há que inverter essa relação, foi esse o feedback que nós recebemos ao longo destes dias de campanha, portanto essa é uma preocupação, o investimento é centrado nas pessoas. Depois, uma grande preocupação com a situação financeira da Câmara. Isso falamos depois mais para a frente. Muito bem, mas isto só para enquadrar, porque gostaria de apresentar aqui grandes investimentos. Não posso dizer que não os consigo ver, quer eu, quer a minha equipa, gostaríamos de perspectivar muito para a praia, porque sabemos o quanto ela merece e o quanto ela necessita, mas na verdade, de uma forma coerente com aquilo que temos vindo a dizer até aqui, julgo que não podemos ser ambiciosos a ponto de pensar que tudo se faz e tudo o que já foi edificado até aqui continua no estado em que está. Eu julgo que é de conhecimento público, mas eu tive a oportunidade de conhecer mais ao longo das freguesias do nosso concelho e o que me deparei foi com um estado lastimável de imóveis pertencentes à nossa autarquia. Portanto, o nosso investimento será no sentido de recuperar, de requalificar todo o património que foi deixado ao abandono. Essa é uma preocupação premente. Quando digo edifícios escolares, digo pavilhões desportivos que condicionam a prática desportiva. Temos clubes desportivos que estão a treinar. E coisas novas, nem uma em termos de investimentos inovadores. Ora, como eu me prendo muito ao que ainda está por fazer e que é lamentável, posso dizer que em termos de investimentos inovadores, nós gostaríamos a par
de uma parceria com o Governo Regional, criar um centro de estágios desportivos na Praia da Vitória. Julgamos que poderia ser benéfico quer para os clubes desportivos que aqui temos, como também no sentido de desenvolver os desportos náuticos. Fazendo o melhor aproveitamento da nossa baía, julgo que poderia ser uma mais-valia. Muito bem, muito obrigado. Obrigada. Temos aqui um outro tema que eu se calhar gostaria de começar pela parte do comércio tradicional. O tema é economia, emprego e comércio tradicional. O comércio tradicional tem há uma grande implantação na Praia da Vitória, enfrenta dificuldades gerais que têm, por exemplo, a ver com a internet e com o facto das pessoas poderem comprar coisas online e, portanto, será que muitas destas pessoas, destes empresários, não terão que se reinventar e que partir para outros negócios, ou há espaço ainda para manter este tecido empresarial? Pois, talvez partir para outros negócios pode não ser a solução, podem inovar, podem começar eles próprios também a ter uma loja online, digamos assim. E o comércio tradicional acho que acontece também muito em Angra, a mesma coisa, Sim, é claro. a lojinha pequenina que a gente vai lá e ele tem por exemplo, o meu tamanho, mas não tem a cor que eu quero, tem a cor que eu quero, não tem o tamanho, a gente tem que correr as lojinhas todas. O comércio tradicional, a nosso ver, é importante sim, porque faz parte de nós, faz parte sempre fez parte de... A praia vive uma situação particular que foi o downsizing na base das lajes, muitos negócios que existiam à volta daquilo, depois o aparecimento do terceiro Tech Island, que também deu aqui alguma animação. Eu estou a ouvir mal, desculpe. E que estava eu a falar da praia ter uma situação especial, situação decorrente da base das lajes, que já não é o motor Sim. principal da economia. Depois apareceu aqui o terceiro Tech Island, que procurou reverter esta situação. Por exemplo, relativamente ao terceiro Tech Island, o que é que acha? Acha que é Eu não estou por dentro desse assunto, sinceramente. Mas quanto ao comércio tradicional que me perguntou, eu acho que a única coisa que poderá salvar o comércio tradicional é o turismo. Porque... Eu perguntei isso por causa dos novos negócios. Sim. Os novos negócios, se forem implementados, e que deveriam ser implementados e apoiados pela Câmara, teriam de ter alguns alívios de isenções de impostos e coisas do género, pelo menos durante um ano ou dois, para poderem se lançar e sobreviver, mas teriam de começar já com outras tecnologias e com outras formas de trabalhar, porque ainda há muita lojinha que a gente vai lá e nem o multibanco aceitam. E isso são coisas que hoje em dia já não... já pouco se vê. O multibanco, por acaso, hoje na Praia da Vitória estava com dificuldades em funcionar em alguns sítios. E o papel da base das lajes? Continua a ter... A base das lajes, eu acho que desde que os americanos praticamente saíram, a praia ficou desertificada, quer dizer, deixou de ter as pessoas que consumiam. Os americanos consumiam muito aqui. E acho que a base das lajes, nesse sentido, já não apoia em nada a cidade da praia. Portanto, devemos desistir dela como fonte de rendimento. Sim, a não ser que a base das lajes tínhamos a hipótese dela ser outra vez reativada, digamos. Voltar mais gente, famílias. Berto Messias, vamos então a esta questão do comércio tradicional. Alguns negócios têm que se reinventar. E gostaria que me falasse também desta questão da base das lajes versus terceira Tech Island. Que Em 3 minutos é impossível, Luciano. Vamos tentar. Mas eu posso tentar. Bom, falando de economia, emprego e comércio tradicional, eu acho que há duas ideias-chave que devem estar na base de tudo. Em primeiro lugar, a Câmara Municipal tem que ser altamente protecionista, ou seja, o dinheiro investido em termos públicos da Câmara Municipal deve ficar no Conselho da Praia da Vitória e deve ser gasto com os empresários da Praia da Vitória no âmbito da estratégia da Câmara de aquisição de bens e serviços. Uma segunda ideia que me parece fundamental é acabar de uma vez por todas com esta narrativa de que não se vende nada de jeito na praia, a praia está morta, a praia está deserta. Nós temos que recuperar o orgulho em ser praiense e o orgulho no comércio da Praia da Vitória. Porque não é verdade que o que se vende na praia é tudo mau. Não é verdade que está tudo deserto. Se não formos nós a puxar por nós, ninguém o fará.
É um problema de autoestima. É um problema de autoestima e, do ponto de vista económico, estarão aqui pessoas que saberão isso tão bem ou melhor do que eu, é indutor de confiança no consumidor ou indutor de desconfiança no consumidor. Portanto, nós temos que parar com esta coisa de que a praia está morta e a praia está deserta e não se vende nada de jeito na praia, o que é, aliás, um grande desrespeito para com os empresários que aqui trabalham há anos e mantêm aqui a porta aberta. Desse ponto de vista, a Câmara Municipal estará na primeira linha a apoiar os empresários através de um pacote de incentivos de consultoria, no âmbito do marketing, da reconversão de lojas, da abertura de novas fronteiras e de novas possibilidades em novos negócios e criará também, no âmbito deste conjunto e deste pacote de incentivos, criará um centro comercial online da Praia da Vitória. Aliás, pegando aqui nas palavras do amigo António da Venda Online, diz que agora tudo é vendido online e tudo se compra online. Pois bem, a Câmara criará uma plataforma a sério, permita uma expressão, que congregue toda a oferta dos comerciantes da Praia da Vitória, com o devido acompanhamento em termos de marketing, de catalogação de produtos e daquilo que está à venda nas lojas da praia, com a respectiva estratégia de publicidade, combatendo também as plataformas de venda online que existem por todo o país e também na região, sendo que haverá uma pequena diferença. O ato da compra deve ser presencial para que essa plataforma não seja, per si, algo que afaste definitivamente o consumidor este minuto final para falar da base das lajes dessa loja. A questão da base das lajes, nós não temos um minuto para falar sobre isso. Obviamente que no âmbito da economia emergente, o terceiro Tech Island é algo fundamental, é algo que nos abriu a porta para um cluster digital muito relevante. Eu recordo que estão centenas de postos de trabalho na Praia da Vitória aqui sediados no âmbito do projeto Terceira Tech Island e temos aqui uma grande margem de crescimento em que a Câmara, em parceria com o Governo Regional, deve potenciá-lo ao máximo, não só consolidando aquilo que é hoje o Terceira Tech Island, mas abrindo aqui novas valências, quer aproveitando as infraestruturas de volutas circundantes à base das lajes, quer também aproveitando alguns edifícios que já existem para que aqui se instalem mais empresas nesse âmbito. Mas para falar da base das lajes nós teríamos que ter mais 30 minutos. Obrigado, Luciano. Bom, Bloco de Esquerda, começando pelo comércio tradicional, o que é que se pode fazer para o ajudar? Voltamos ao mesmo. Falamos novamente na falta de atratividade nos empregos. Isso é uma peça fundamental. Precisamos de mão de obra desenvolve o comércio gera economia. Obviamente que o comércio tradicional precisa de ser apoiado, precisa de se sentir acarinhado. Acho que tem-se sentido, para aquilo que percebi, muito desprezado. Portanto, é importante criar um gabinete de apoio a essas pessoas, torná-lo atrativo como empregador e também para quem faz a compra. Ajudar a dinamizar plataformas online que publicitem aquilo que o comércio tem para oferecer. Mas é essencial delinear essas estratégias com os empresários, com os comerciantes. Eles é que conhecem verdadeiramente a sua realidade e nós não podemos estar tão longe a decidir por eles. Portanto, a delineação de estratégias é fundamental. Podemos ajudar com a isenção da derrama municipal, sobretudo nas pequenas e nas microempresas, isentar os pagamentos das taxas de lixo, de água, de luz, sobretudo nesta altura em que realmente eles precisam de se reabilitar, promover ações de sensibilização e incentivos para a importância de comprar no nosso comércio tradicional, dinamizar também eventos culturais que levem as pessoas a virem aqui ao centro. Portanto, até com exposições, com espaços para criação. Estacionamento gratuito, é óbvio, são precisos parquímetros se houver trânsito para isso. Se não há, não se justifica. E também criar alguns estacionamentos extra, porque os que aqui estão, para além de se pagar o parquímetro também, são manifestamente insuficientes. Muito importante, colocar o aeroporto e o porto, que são alavancas do nosso desenvolvimento ao nosso serviço. Mas sobre isso, esse é um processo de reivindicação. Sobre isso, ainda hoje falámos sobre isso e fiquei a perceber que defende a saída dos americanos da base das lajes, embora num prazo razoável. Isso significa, apesar de tudo, perder postos de trabalho, pelo menos
os que lá trabalham. Mas provavelmente ganharemos muito mais, Luciano. Ganharemos mais porque as companhias civis vão fazer investimentos, grandes investimentos, se acharem que vale a pena. Se aquela base, que embora esteja agora adormecida, alguma vez for reativada, eles voltam ao mesmo. Portanto, não vão querer fazer esse investimento, podendo perder tudo. E acabamos por ficar na mesma. Portanto, o ideal realmente é reivindicar essas alavancas para nós, para o nosso usufruto. Para o usufruto da praia, para o usufruto da Terceira, para o usufruto dos Açores. Tiago Armando, Joana, os seus 3 minutos foram mesmo ali certinhos. Vamos a este item do comércio tradicional, da base das lajes, do Terceira Tech Island. Começando talvez pelo Terceira Tech Island. É uma forma... O que é que a Câmara pode fazer para dar continuidade àquele projeto? Isto na presunção de que acha que aquilo é importante. Eu já disse que o Terceira Tech Island é talvez o projeto mais estruturante na criação de emprego que alguma vez aconteceu nos Açores. E surgiu no âmbito da downsizing da base das lajes e tem sido um polo de atração de empresas digitais e com a criação efetiva de emprego e ainda mais emprego qualificado. O que a Câmara pode fazer, pode e deve, é o que tem feito até aqui, não é? Em parceria com o Governo Regional, através de um contrato ARAL para o pagamento das rendas, enfim, e a manutenção dos espaços que são ocupados por essas empresas, que não fosse a pandemia e tinham atraído muitos jovens ao centro da cidade onde trabalham. O projeto tem tido menos visibilidade, isso é circunstancial? O projeto com menos visibilidade? Do Terceira Tech Island. Penso que sim. Há aqui duas situações. Um tem a ver com a pandemia, de que os trabalhadores estão, muitos deles, em teletrabalho, e a outra teve a ver com a mudança do governo e a mudança de pastas que, em termos de transição e para o financiamento desse projeto, relativamente à Câmara Municipal, não tem acontecido, não é? E para aquilo que sei, ainda não foi, pelo menos até há bem pouco tempo, não tinha sido paga nenhuma tranche da Câmara, do Governo à Câmara Municipal. Quanto à questão do comércio tradicional, eu penso que, antes de mais, dizer que penso que os nossos comerciantes têm feito um trabalho extraordinário e todos os dias muito se esforçam para que possam vender os seus produtos, naturalmente, mas para que possam oferecer uma dinamização ao nosso centro histórico. Dizer o seguinte, já existe atualmente, desde 2019, um regulamento chamado Viver e Investir, que serve sobretudo para apoiar os pequenos empresários, sobretudo do centro urbano, com redução de taxas municipais, com apoios financeiros, para que possam reabilitar o seu espaço, mudar o seu negócio, enfim, reinventar-se de forma que possam reforçar e melhorar a sua oferta. Por outro lado, também parece-nos importante a eliminação dos parquímetros. Há um ano atrás, há um ano e meio, foi feita a renovação do contrato em que foi reduzido 2 horas por dia e a eliminação dos parquímetros ao sábado de manhã. Um ano e meio depois percebemos que efetivamente a solução passa por eliminar os parquímetros e de uma forma imediata. E portanto nós propomos que já a partir de janeiro de 2022 já não haja parquímetros no centro urbano. A dinamização do centro urbano e do nosso comércio passa sobretudo por pessoas. E nós, para termos pessoas, temos que ter gente a viver no centro da cidade. E por isso é que nós propomos um programa que é o Praia Convida, no sentido de criar incentivos à fixação de pessoas no centro urbano. Quem vai ter que o eliminar agora sou eu, porque já vi que sim, é que assim não se consegue. É que soube fazer a pergunta, o tempo foi ocupado com a sua questão fundamental. O meu tempo não conta. Mas o meu tempo não conta. Bom, a Vânia Ferreira, que fala sempre em último lugar, não é? Vamos começar então pelo comércio tradicional e pela ligação disso ao Terceira Tech Island enquanto a esse ou a outro projeto qualquer, enquanto necessidade de reinventar os negócios.
Muito bem. Olha, eu vejo o centro como o coração da nossa cidade e, na verdade, tenho uma grande preocupação em recuperá-lo e devolver-lhe a dinâmica que ele merece. Nesse sentido, nós pretendemos apoiar os novos comerciantes, criando incentivos e valorizando, claro, o nosso comércio tradicional já existente, bem como também fazer uma valorização dos nossos produtos locais. Eu julgo que nós já apresentamos produtos com grande qualidade e que também é importante que nós próprios possamos dar essa visibilidade a esses produtos. Depois, como aqui o colega falava, o programa Viver e Investir na Praia, eu julgo que é uma boa medida, mas implica aqui alguma revisão, de maneira que eu não tenho problema nenhum em dizer que aquilo que é bom se pode manter. Agora proponho uma revisão, de maneira que pretendo fazer a revisão. Acho que, na verdade, é uma medida muito interessante. Em termos de aderência, se calhar não foi a maior. E também sei que ainda há comerciantes que fizeram ou que se candidataram e que ainda aguardam a avaliação desses mesmos projetos. Portanto, também o que pretendo é que essas dinâmicas possam ser mais céleres. Há que lançar os desafios às pessoas, mas depois também temos que ter a capacidade de lhes dar a resposta que elas realmente merecem. Relativamente ao comércio tradicional, obviamente que é do domínio público que eu também defendo a diminuição dos parquímetros. Quando eu digo diminuição, porque eu julgo que é importante rever o contrato que foi feito. Sei que ele foi renovado por mais 5 anos, é importante ver em que moldes é que nos podemos desfazer desse mesmo contrato. Depois, porque defendo que acho que deveremos abolir, digamos assim, os parquímetros em algumas zonas. Noutras zonas eles são muito importantes, facilitam certas e determinadas zonas e determinados comércios, portanto acho que há que ter atenção. Pretendo também criar novos pontos de estacionamento, novos parques de estacionamento, e acho que também seria interessante criar o controle, portanto, do parquímetro, mas a custo controlado. Portanto, a pessoa usufrui e só paga mediante o tempo que usufruiu. E isso aí, criando mais parques de estacionamento e fazendo o aproveitamento dos parques já existentes, acho que podia ser uma medida funcional. Em relação ao Parque Empresarial das Lajes, essa também é uma preocupação que eu tenho. Vai ter que ficar para outra altura, porque lá se foram os 3. Eu juro que não tem nada a ver com aquele relógio. Alguém anda aí a controlar o relógio. E passávamos agora para o turismo, que aqui tem estado muito à volta do cais de cruzeiros, constrói-se nos americanos, aumenta-se o porto da Praia da Vitória e colocam-se lá os cais de cruzeiros. Como está a ver, o Sr. Candidato, o tempo continua parado. Portanto, eu posso falar aqui durante o resto. E a questão que eu colocava é, primeiro, devemos apostar nos cruzeiros, até porque trazem questões de ordem ambiental, ou devemos diversificar o turismo na Praia da Vitória? Eu acho que não devíamos apostar só nos cruzeiros, porque os cruzeiros normalmente vêm de manhã, saem ao fim do dia, visitam a cidade, bebem um café, uma água e fazem um tour ou assim e pouco mais. Devíamos apostar mais, os cruzeiros são muito importantes, mas devíamos apostar mais em poder ter mais voos, em ter voos internacionais, ter voos de outros países, obviamente. Esses são os turistas que mais gastam e que têm dificuldade em cá chegar, porque têm sempre que passar por São Miguel. Isto não é bairrismo, nem é nada contra... E acha que a questão, por exemplo, levantada aqui pela candidata do Bloco de Esquerda sobre o facto de termos uma presença militar na base condiciona essa... Pois, mas pelo aquilo que eu percebi, o anterior governo veio cá e fez uma grande festa que a pista, o aeroporto já era um aeroporto civil e que não necessitaria de permissão da parte militar para aterrar.
O que nós precisamos são mais slots, que não existem cá, só temos duas slots ou 3, enquanto São Miguel tem uma data delas. Isto volta sempre ao mesmo. Por exemplo, nós acreditamos e queríamos que com a ajuda do Governo, que a SATA fosse localizada, fosse sediada aqui na ilha. E porquê? Não só por questões financeiras para a própria SATA, porque é uma despesa enorme. Um turista aterrar em São Miguel, vir à Terceira, vai ao Pico, e do Pico para voltar à Terceira tem que ir a São Miguel, quer dizer, não só ele perde um dia de férias, como são custos excessivos para a empresa. Se estivesse sediada no Grupo Central, faria muito mais sentido fazer voos diários para São Jorge, Pico, Faial, Graciosa, Flores, Corvo, e ter todos os voos que fossem necessários para São Miguel, nada afetaria as viagens para São Miguel. Mas poderíamos sim ter voos diretos para a Terceira, como chegámos a ter alguns antes do Covid. Agora temos 1 ou 2 e pouco mais. Quer dizer, os Açores não se resumem só a São Miguel e o resto de paisagem, mas temos que trabalhar em conjunto e finalmente meter na cabeça das pessoas que os Açores são 9 ilhas e temos que facilitar o movimento dos turistas entre ilhas. Isso é uma das questões. A outra questão que eu também não consigo compreender em relação ao turismo, mas isso se calhar vem a seguir, é porque é que certos setores do turismo são apoiados com ajudas, por exemplo, de combustível, como é o setor da marítimo-turística, a lavoura, a pesca, não tenho nada contra, sou a favor, só não percebo porque é que alguém que trabalhe em terra, por exemplo, com turistas, tem que comprar o gasóleo ao preço da bomba. Não consigo perceber e até agora nenhuma Câmara, nem a de Angra nem a da Praia, soube responder a esse assunto. Alberto Macias, vamos então a este item do turismo. Cais do Cruzeiros no Porto dos Americanos ou ampliar o porto comercial, assentamos este negócio nos cruzeiros, diversificamos o negócio, se diversificamos como? Bom, eu acho é que é redutor discutir a política turística do Conselho da Praia da Vitória para os próximos anos, circunscrita à questão do Cais de Cruzeiros. É um investimento público da competência do Governo Regional importante e a Câmara Municipal, obviamente, que tem toda a disponibilidade para conversar com o Governo Regional sobre a implementação desse investimento, o seu custo-benefício e aquilo que trará para o Conselho da Praia da Vitória, aquilo que representará para o médio prazo e aquilo que representará a sua integração na Baía da Praia, sendo que é importante que esse investimento seja feito, mas que não comprometa aquela que é a nossa mais-valia, ou seja, a Baía da Praia da Vitória e aquilo que ela oferece também do ponto de vista turístico. Na área do turismo, em concreto e de imediato, há 2 medidas que para nós são fundamentais e que se enquadram também naquele que foi o ponto que discutimos anteriormente. Nós criaremos uma agência de apoio ao investimento, quer para captação de investimento externo, quer para apoio ao investimento que é feito pelos empresários de cá, e daremos especial importância àquilo que são os investimentos na área do turismo, e também outro instrumento fundamental que marcará, na nossa perspectiva, a próxima década, não só noutras áreas empresariais, no âmbito também da fixação, mas também na área do turismo, que é a revisão do Plano Diretor Municipal, que tem que ter também a capacidade de acautelar zonas para investimentos na área do turismo. Nesse âmbito também, nós, depois de tomarmos posse, se os praenses entenderem que devemos ser nós, a Câmara Municipal, vamos elaborar um plano de ordenamento turístico do Conselho da Praia da Vitória e vamos sentar à mesa todos os parceiros da área do turismo, quer as empresas marítimo-turísticas, hotelaria, restauração, para que todos juntos façamos um plano de ordenamento turístico do Conselho da Praia da Vitória, definindo aquilo que existe e aquilo que tem que ser feito em termos de medidas concretas para impulsionar este setor no Conselho da Praia da Vitória, e obviamente que temos também um conjunto de investimentos, quer aqui na Baía, através da construção de um centro de treino de mar, quer através da valorização das nossas zonas balneares, que são absolutamente fundamentais nesta estratégia, quer através da requalificação e conservação de património edificado por todas as freguesias do Conselho, que têm que estar devidamente identificadas, de forma a que os turistas as conheçam, lá se dirijam, possam usufruir daquilo que temos de melhor para oferecer, não só na perspectiva marítima, mas também na perspectiva cultural do Conselho da Praia da Vitória. Lançaremos um procedimento para a criação de trilhos municipais. Muitas vezes a elaboração de trilhos nos concelhos está restrita às regras dos trilhos regionais, mas teremos uma rede própria de trilhos municipais, ou seja, vamos realizar
mobilizar um conjunto de investimentos e definir um conjunto de estratégias em várias áreas que sejam uma resposta adequada aos turistas e que aqui deixem riqueza e investimento. Obviamente que aqui tem que estar ancorado uma estratégia de captação de maiores fluxos turísticos no âmbito do trabalho da ATA, de captação de novas operações para trazer para cá mais passageiros e também naquilo que são as ligações interilhas. Ou seja, uma parte significativa do projeto político que temos para o Conselho da Praia da Vitória é valorizar-nos de forma a que sejamos uma mais-valia para quem nos visita através do conceito Visit Praia da Vitória. A minha estratégia é controlar o tempo. Não tem corrido assim muito mal, os senhores têm-se portado bem. Exatamente, não, isso é verdade, têm-se portado bem. Joana, sobre o turismo, começando pelos cruzeiros, presumo que a sua veia ecológica não dará muito, não ligará muito com a poluição provocada pelos navios. Deixa-me só começar por esclarecer uma coisa em relação à base das lajes. O que eu disse foi que as companhias civis não vão fazer um grande investimento aqui se aquela base volta a ser reativada, perdem o investimento. Portanto, este investimento tem que ser muito bem pensado antes de o fazer e provavelmente desistem dele logo à partida. Está esclarecido? Está esclarecido. Pronto. Em relação ao turismo, o que é que se vende ou o que é que se pode vender aqui? Pode-se vender aquilo que é nosso. E aquilo que é nosso é o nosso mar, os nossos espaços verdes, o nosso património edificado, a nossa história, as nossas tradições e os nossos costumes. E é isso, e é por isso que as pessoas nos procuram. Portanto, é importante, obviamente, apostar na cultura, valorizar o património, está muito desvalorizado aqui na Praia da Vitória, torná-lo um foco de atração, colocá-lo em roteiros turísticos, publicitá-lo, haver uma formação e valorização dos guias turísticos para que consigam perceber as histórias que têm que ser contadas e é isso, muitas vezes, que o turismo vem à procura. E é isso que vai empregar residentes e que vai acolher visitantes. Relativamente ao Cais de Cruzeiros, a questão é, temos que explicar exatamente aos municípios o que é que isto pode implicar. Não quer dizer que um cais de cruzeiros vai trazer um grande desenvolvimento económico. As pessoas, muitas vezes, têm tudo incluído dentro do cruzeiro. Vêm aqui dar um pequeno passeio, vêm ver a vista, se calhar acabam por levar um souvenir ou outro, mas se calhar não é isso que vai fazer gerar a nossa economia. E, portanto, a ideia do cais de cruzeiros pode ter um impacto ambiental muito mau. E também temos que ver essa parte, temos que pensar naquilo que é a identidade, que é também o nosso areal, o nosso plano de água, para aquilo que pode ser aproveitado a nossa baía. E pôr isso em causa pela teimosia de construir um cais de cruzeiros, acho que é melhor repensar. Então, constrói-se ou não se constrói? É melhor repensar, Luciano, volto a dizer, estas coisas têm que ser muito bem estudadas e muito bem pensadas, isso é como o reordenamento da baía. Não é pega na marina, muda para cá, porque tem que se ver se o investimento de deslocá-la vale a pena em relação ao investimento que é retirar a areia. A baía já foi bastante prejudicada com muito do que se construiu e, portanto, por exemplo, prejudicou a ondulação, e a ondulação era muito proveitosa para combater a sazonalidade, para que houvesse um turismo numa época baixa, com desportos como o surf, como o windsurf, que trazem atletas a nível mundo. Não é à toa que éramos conhecidos pela Califórnia chegamos ao fim dos Açores do tempo. E já não somos. Exatamente. Tiago Armondo, falamos então de turismo. Centramos isto nos navios que chegam. Que ideias é que tem? O turismo de cruzeiros é apenas, na minha opinião, uma parte daquilo que pode ser a oferta turística do concelho e, nomeadamente, da cidade. Eu penso que deve haver um cais de cruzeiros. Ele deve ser construído o mais rapidamente possível. Não podemos continuar eternamente à espera que os norte-americanos ou o Ministério da Defesa nos possa ceder os terrenos ou autorização para a construção do cais de cruzeiros. E faz-se o cais aonde? Na minha opinião, que se faça do lado do Porto.
Se não é possível ter autorização para a cedência dos terrenos, se não é possível ter autorização para os cruzeiros poderem encostar, então que se faça do lado do Porto Comercial. Do Porto Comercial, porque o investimento será muito mais reduzido e será muito mais rápido. Agora, o turismo de cruzeiros é importante para os nossos comerciantes, para os pequenos empresários. Estão aqui alguns que têm lojas no centro urbano e que penso que sentem, pelo feedback que vamos tendo, que sentem essa diferença com a presença de cruzeiros. Eu penso que a oferta turística da praia tem que ter aqui duas vertentes. Por um lado, a vertente histórica e a vertente de natureza. A praia, do lado da histórica, a praia tem que ter uma história para contar. E a praia tem história, nomeadamente a história mais recente, do século XIX, do século XX, com as lutas liberais, com a presença dos norte-americanos e antes dos ingleses na base das lajes, e é por isso que nós propomos a construção de um museu no centro da praia, que ficará no atual edifício da Rua de Cruzeiro, o edifício dos serviços municipais, e também reivindicar junto da Força Aérea a recuperação dos bunkers da Serra do Cume, que será sem dúvida nenhuma um dos grandes polos de atração de fluxos turísticos. Por outro lado, isto portanto, na vertente da história, para que possamos contar uma história a quem nos visita. Por outro lado também, a vertente de natureza, porque nós temos excelentes condições naturais, não só da nossa baía, para a prática de desportos náuticos, as nossas zonas balneares, os nossos areais, mas também os trilhos e as paisagens. E, portanto, nós podemos ser um destino turístico de experiência, um destino de férias seguro, familiar, e conciliar isto com a história que nós temos no nosso concelho e no geral em toda a ilha, para que o turista possa aqui poder visitar espaços históricos, ainda para mais com aqueles que nós temos no nosso concelho, e ao mesmo tempo poder divertir-se e ter uma experiência natural. E, portanto, eu penso que a nossa oferta turística passa por estas duas vertentes. Vânia, já percebemos que, pelo menos pela campanha que tem, ou por uma ação de campanha, já percebemos que a sua aposta relativamente ao Cais de Cruzeiros é no Porto Comercial. Agora, como é que se desenvolve o turismo na Praia da Vitória, não fixando apenas no negócio resultante dos navios que param aí? Claro que não pode ser só em torno do Cais de Cruzeiros, embora eu julgue que com esse investimento será certamente alavancador de grandes postos, de um grande número de postos de emprego e que gerará movimento e trará muitos turistas à praia e não só à praia, à ilha, de maneira que eu julgo que esse é um projeto que não pode ser adiado durante muitos mais anos. Já foi bandeira política durante demasiados anos e julgo que a proposta que se apresenta agora no Cais Comercial é uma proposta justa, a baixo custo, que não compromete as nossas praias, julgo que será compensatório esse investimento. Foi isso que defendi até aqui e é isso que continuo a defender. Até porque também temos que pensar nos investimentos que estão a ser feitos neste momento, que é o caso da ciclovia, por exemplo, que de alguma forma já liga a Praia da Vitória ou o centro da praia ao Cabo da Praia e a partir daí poderá ser sempre visto de uma forma crescente. Há que dinamizar aquela zona, melhorá-la. Presumo também que poderá ser feito um melhoramento no Porto de Pescas, que seria uma melhoria que seria merecedora, uma vez que acho que o Porto de Pesca está muito desprezado, portanto toda aquela zona poderia ficar muito melhorada. Ora, falando de turismo e não só de cais de cruzeiros, como já foi aqui referido, eu julgo que nós temos como oferta a nossa baía, mas também temos a natureza. E na verdade, os nossos operadores turísticos têm feito um trabalho extraordinário, merecem todo o apoio da autarquia
julgo que este é um sinal do quanto é importante trabalharmos em parceria com a Câmara de Comércio, envolvendo todos os operadores turísticos, restaurantes, comércio tradicional, numa ótica de podermos fazer aqui o levantamento do melhor circuito de forma a que seja promissor para todos. Eu, numa conversa com um comerciante, tive a real noção de que o simples estacionamento de um autocarro de turismo traria muitas implicações para as vendas deste mesmo comerciante. Portanto, acho que tem que haver aqui uma especial atenção em relação a tudo o que envolve o turismo. Eles entram, portanto, eles chegam à Praia da Vitória, independentemente de barco, de avião. Temos aqui uma nota promissora de que o próximo ano, em termos de voos, há aqui a promessa de maior movimento, o que eu acho que é promissor para a praia e para a ilha. Tempo, não é? Portanto, passando para o outro tema que aqui temos, que tem a ver com o relacionamento entre as câmaras municipais. De vez em quando há umas rivalidades entre as duas cidades. Como é que acha, na perspectiva do Chega, que deve ser a relação envolvendo a Câmara da Praia, a Câmara de Angra e também a Câmara do Comércio? Eu acho que é extremamente importante que trabalhassem em conjunto, independentemente do partido político. Deixa-me só dizer que agora são só 2 minutos. Pronto, está bem, então. Então, acho extremamente importante que a Câmara de Comércio esteja sempre envolvida, porque e que as câmaras consigam, é óbvio que nunca vão estar de acordo em tudo, mas que não fosse uma coisa partidária, mas sim em prol do benefício da ilha. Trabalhar para tentar, o nosso ponto de vista é implementar um plano anticorrupção no nosso município para que haja transparência, justiça e verdade para dar credibilidade ao Conselho, coisa que até agora pouco se vê. A transparência é nenhuma e quando se precisa de alguma coisa leva sempre, nem resposta se tem. Eu acho que deveríamos trabalhar em conjunto, sim, e que as 3 câmaras deveriam sempre estar em sintonia, embora não concordassem com tudo, é óbvio. E qual é o papel reservado à Câmara do Comércio? A Câmara de Comércio seria quase como um mediador. A Câmara de Comércio tem os comerciantes todos, que sabe a realidade dos comerciantes e consegue transmitir à Câmara e ser um intermediário entre os comerciantes e as câmaras. Por isso é muito importante que a Câmara de Comércio continue a pressionar as câmaras no bom sentido. Isso independentemente, por exemplo, no caso do relacionamento das câmaras, independentemente da sua cor... Sim, e digo isso como digo das juntas de freguesia, por exemplo, só porque a junta de freguesia da Agualva, por exemplo, é do PSD e a Câmara da Praia é socialista, cortam-lhe as verbas, cortam-lhe tudo, quer dizer, isto são coisas que já não cabem na cabeça de ninguém. Temos que trabalhar em prol da nossa ilha e em benefício da nossa ilha. Temos que, juntos, conseguir melhorar todas as freguesias, que é o que toda a gente diz que quer fazer, é melhorar as freguesias, mas não de acordo com a cor política, mas sim... Berto Mocias, presumo que vai dizer que vamos ter que trabalhar todos em conjunto, não é? A questão é o que é que podem fazer as 3 entidades. Muito bem, nós vamos trabalhar todos em conjunto, estou certo, e quer a Câmara de Comércio, quer a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo tem na Praia da Vitória uma porta aberta para conversar sobre aquilo que entenderem ser pertinente e que seja uma mais-valia para todos os envolvidos. Além daquelas que são as parcerias formais que atualmente existem, e isso consubstancia-se essencialmente atualmente naquilo que é a parceria entre o município da Praia e o município de Angra no âmbito da TERAMB, da nossa central de valorização energética. Obviamente que a Praia estará sempre disponível para, quer com a Câmara de Comércio de Angra, quer com a Câmara Municipal, fazer as parcerias necessárias para valorizar a Ilha Terceira em várias matérias e para, enfim, constituir
constituir aquilo que pode ser uma frente comum de defesa dos nossos interesses no contexto regional. Devo dizer também a esse propósito que faz parte do nosso manifesto eleitoral impulsionar a criação de uma associação de comerciantes na Praia da Vitória e, para isso, também criar um espaço e ceder a um edifício que temos no centro urbano para essa associação, mas isso não choca de forma nenhuma com aquilo que é o trabalho da Câmara de Comércio, que pode e deve, aliás, ser uma importante parceira nesse programa. Aliás, devo dizer, e fica aqui também desde já o apelo à Câmara de Comércio, que é importante também que possa envolver-se mais e desenvolver mais atividades aqui no Concelho da Praia da Vitória. É a nossa intenção que o edifício que está atualmente na Praça Francisco Ornelas da Câmara, a conhecida antiga Biblioteca Silvestre Ribeiro, seja um espaço criado para a criação de um fórum de apoio à atividade empresarial, a criar lá um conjunto de dinâmicas, quer através da instalação de serviços de atendimento e de apoio àquilo que é a oferta que o Governo Regional e que os serviços do Governo Regional prestam aos empresários, mas também aproveitar a sala de cima para uma sala de formação e de desenvolvimento de várias atividades. Portanto, também a Câmara de Comércio pode e deve ser uma parceira desse ponto de vista, e se ficar claro que a Câmara de Comércio pode e deve também promover e impulsionar e ajudar a impulsionar essa associação de empresários e de comerciantes locais, pois bem, teremos aí uma parceria a explorar e a consolidar. Nomeadamente comprando um relógio novo, não é? Porque aquele já... Pois, temos boas orivesarias na praia, portanto. Isso era no tema anterior, que era o comércio tradicional. Joana Betancourt, sobre esta relação entre concelhos, presumo que também acha que toda a gente deve cooperar, mas e entre as câmaras municipais e a Câmara de Comércio? Como é óbvio, Luciano, as câmaras têm que ter um bom relacionamento, um trabalho de parceria. Um bom relacionamento não impede, obviamente, que não hajam divergências, mas existem projetos intermunicipais, como a incineradora, que, embora a gente não seja muito de acordo, é um projeto intermunicipal, temos o Canil e, possivelmente, e espero que sim, mais haverão. Não pretendo, de forma alguma, enquanto autarca, fazer uma ruptura com a autarquia de Angra do Heroísmo. Isso não faz sentido nenhum. Sou completamente contra bairrismos. Gosto de olhar para a terceira como um todo, e acho que só assim é que conseguiremos fazer um desenvolvimento harmonioso da ilha. E evidentemente que a Câmara de Comércio só pode ser mais uma parceira nesta equação, representa todo o tecido empresarial que temos e, portanto, acho que é de extrema importância criarmos uma ação dinâmica entre todos, entre nós três. É a Câmara de Comércio que está mais próxima dos comerciantes, é aquela que nos vai ajudar realmente a perceber a realidade e as necessidades dos comerciantes e, portanto, só assim é que conseguiremos ir mais além e ajudá-los verdadeiramente naquilo que eles precisam. Ora, aqui está uma candidata que só gastou 1 minuto e 33. Sou muito poupadinha. Merece uma medalha. Não. A gente depois, no fim, vê isso. Tiago Armonte, sobre isto. Olha, acima de tudo, eu acho que a relação entre as duas câmaras municipais e a Câmara de Comércio deve ser, acima de tudo, de união. E a palavra certa é mesmo essa. União na defesa intransigente da Ilha Terceira. E isto em vários dossiês, que alguns deles que nós falamos aqui, mas muitos outros, em que muitas vezes a Ilha Terceira fica fortemente prejudicada em detrimento de interesses de outras ilhas. E é importante que nas duas câmaras municipais e na Câmara de Comércio haja uma concertação efetiva, objetiva e focada naquilo aquilo que deve ser feito para defender a nossa terra. E muitas vezes é isso que tem faltado, muitas vezes por causa de questões políticas, de questões partidárias, o que é de facto lamentável. Eu penso que
da parte desta direção atual da Câmara de Comércio, tem havido um esforço, e eu presenciei isto nos últimos tempos, enquanto vereador, um esforço grande para que nos possamos unir, nomeadamente em dossiês relacionados com o turismo, com a atração de fluxos turísticos para a nossa ilha. E, portanto, para além daquela que é a relação formal da participação em diversas entidades em conjunto entre as três partes, é importante também que haja esta união e que se fale a uma só voz. No entanto, dizer o seguinte, relativamente aos comerciantes da praia, e eu peço que me dê aqui mais alguns segundos para explicar bem isto, é que é importante que para a Câmara, que a direção da Câmara de Comércio perceba aquilo que nós ouvimos no dia-a-dia, da parte dos comerciantes da praia, é que muitos deles não se revêem na Câmara de Comércio. Isto terá a ver com vários fatores, com alguns distanciamentos relativamente àquelas que são as direções das câmaras de comércio e os próprios empresários da praia, mas é preciso que haja esta proximidade e que a Câmara trabalhe em conjunto com a Câmara de Comércio no sentido de criarmos esta proximidade. Essa ideia. Muito obrigado. Obrigado. Tiago Ormondo. Não, eu pensei que tinha. Eu também não ouvi a cedência. Pronto, está bem. Então, vamos continuar. Com cedência? E coloco essa questão. Muito bem. Ora, eu não podia deixar de ver a relação entre estas câmaras como uma... vamos dizer aqui, se calhar usar a expressão da união faz a força. Eu acho que só em união é que realmente podemos trabalhar da forma como realmente nós desejamos. Se desejamos desenvolvimento, temos que estar todos voltados para o mesmo lado. A Câmara de Comércio entra aqui como uma mais-valia e com uma nova visão, e ainda bem, porque, na verdade, o verdadeiro sentido da Câmara tem de ser cada um a propor ou a discutir pontos que possam não ser comuns e torná-los o mais comum possível para o melhor proveito, neste caso, da praia, da Angra e da ilha. Nós não nos podemos esquecer que a Praia da Vitória tem as duas portas de entrada na nossa ilha, e eu julgo que seria muito mau fecharmos a porta à Câmara do Comércio ou à Câmara de Angra e não deixar envolver no sentido de tirar o melhor proveito desses dois pontos. Eu julgo que está dada a prova de que quando se vira às costas as coisas não funcionam como deve de ser. A partir daqui, o que eu me comprometo é a trabalhar em prol do desenvolvimento do Concelho da Praia. Julgo que o que é bom para a praia é bom para a Angra e é bom para a ilha, e julgo que só assim é que realmente as coisas podem funcionar. Eu não quero ser poupadinha, vou aproveitar o tempo que me resta e falar de outras coisas que são importantes para os nossos comerciantes, que não me deixaram falar há pouco, que era o Parque Empresarial das Lajes, que é uma grande preocupação que tenho, um projeto que pode permitir maior fixação de empresários na Praia da Vitória, e é isso que nós pretendemos, concretizar esse projeto o mais depressa possível. Nestas ações de campanha tenho ouvido muitos comerciantes dizer que se não se puderem fixar na praia, que vão caminhar para a Angra, e não é isso que nós queremos. Muito obrigado. Eu espero que não se torne uma regra esta anarquia, de maneira que... Temos aqui um outro item que tem a ver com os contactos que os senhores tiveram com as empresas, de forma a poderem inteirar-se das dificuldades dessas empresas. Eu talvez também introduzisse aqui a questão da Escola Profissional da Praia, que não sei se contataram com ela, mas qual é o papel que esta escola pode desempenhar nesta relação com as empresas? E começo, obviamente, pelo candidato do Chega. Eu acho que nós pensamos que a Escola Profissional da Praia desempenha um papel importante, porque dá formação a jovens que têm grande importância, principalmente no setor da restauração, um deles. Eu acho que devia ser um pouco mais apoiado,
para que quando saíssem da escola, quando tivessem a sua formação, pudessem ter já um sítio onde estagiar, que muitas vezes não acontece. E agora, com a mudança da lei dos estagiários, vai tornar tudo muito mais complicado, porque agora só se pode contratar um estagiário uma vez e, se ele não ficar efetivo, a empresa fica penalizada durante 2 anos sem poder contratar mais estagiário nenhum. Isso também é para prevenir abusos. Para prevenir, claro, e para proteger o abuso que havia, mas tudo isso pode ser feito com moderação. Quer dizer, tem que ser controlado. A empresa, se contratar um estagiário e o estagiário, por acaso, não servir, podia ter mais uma hipótese de experimentar outro. Não digo todos os meses ter um estagiário, ou estar sempre a mudar de estagiários, que foi o que aconteceu. E por isso eu também concordo que tenham mudado a lei, só que não precisa ser 8 ou 80. Sobre os contactos com os empresários, teve... Os contactos com os empresários, a parte que eu pessoalmente contactei foi, por exemplo, falei com alguém da Unicol que me dizia que anda há anos a tentar concluir, que a Câmara concluísse a revisão do PDM, que nunca foi feito, e que eles queriam, isto é só um exemplo, por exemplo, queriam acabar com o posto de leite dos biscoitos, que está numa zona terrível, muito perigosa, que está na estrada principal, quem desce para os biscoitos, e a das Quatro Ribeiras também está num sítio horrível. E então queriam concentrar os 2 postos de leite nos biscoitos, numa zona de, chamamos, mini industrial. Sim, sim. Berto Messias, sobre esta que não falámos da escola profissional e dos contactos com os empresários, e em que medida é que a escola profissional pode articular-se com isto? Sim, senhor. Nós, no âmbito da campanha eleitoral, falámos, obviamente, com muitos empresários, uns que nos abordaram, outros fomos ter com eles e conversar com eles no âmbito do percurso que fazemos ao longo da campanha eleitoral, e as preocupações são das mais variáveis, umas mais estruturais de médio prazo, digamos assim, na necessidade de mais investimento, de mais pessoas, de mais consumidores, outras do ponto de vista mais conjuntural, do ponto de vista daquilo que ainda são os efeitos decorrentes da pandemia, que infelizmente ainda nos assola. E a Câmara tem que ter a capacidade de dar resposta a isso. Nós temos a medida no âmbito da criação de uma agência municipal de apoio ao investimento que terá a capacidade de fazer várias parcerias até a nível nacional com agências de investimento nacionais e sobre as quais já fizemos um conjunto de contatos exploratórios, mas no relacionamento do município com os empresários, e obviamente que nos chegaram preocupações da mais variada ordem, desde logo a questão do PDM, a necessidade da revisão do PDM, a necessidade de alguns empresários que nos abordaram e que disseram, se não terminarem a revisão do PDM rapidamente nós vamos para Angra porque não conseguimos crescer, a necessidade de criação de novas zonas de fixação, enfim, há um leque vastíssimo de preocupações que nos foi apresentadas. Aquilo que nós pretendemos, também decorrente dos contatos que nós fizemos, é que os empresários olhem para a Câmara Municipal como um aliado e facilitador da sua atividade. Nós não queremos que os empresários olhem para a Câmara e olhem como uma instituição que é um foco de tecnocracia e de burocracia que lhes dificulta a vida. E eu acho que esta perspectiva, materializada obviamente das mais diversas formas, através da agilização de procedimentos, de capacidade de resposta mais rápida, de um conjunto de procedimentos, tem que estar na base de tudo isto. Além disso, a proximidade que obviamente todos temos que ter com as empresas e a escola profissional é uma das maiores referências que nós temos nos Açores e a nível nacional em várias áreas, mas tem que entrar aqui em novos nichos. Nós tivemos, por exemplo, o caso da construção e da carpintaria, em que muitas das empresas que visitámos nos disseram que não têm mão de obra para o trabalho que têm. Portanto, a escola profissional tem que ter a capacidade não só de continuar o trabalho de charneira que fazem muitas áreas, mas ter também a capacidade de entrar em novas áreas que garantam essa mão de obra disponível de médio prazo para alguns empresários, sendo que no caso da construção e das estruturas que se movem à volta da construção, com especial incidência na carpintaria, isso foi muito evidente e, portanto, programas apoiados pela Câmara Municipal que permitam a formação de jovens que mais tarde se venham a integrar no mercado de trabalho, a escola será uma parceira absolutamente fundamental, sendo que eu ainda não tinha tido desconto, portanto, ficamos equilibrados. Eu creio que agora estão todos, exceto aqui a senhora candidata do Bloco de Esquerda, estão todos mais ou menos equilibrados, de maneira que agora não há mais
mais brigas por causa do tempo, porque eu agora vou ser rigoroso, se bem que nós temos, temos algum tempo de crédito, porque o senhor candidato da CDU não está cá. Eu não devia ter dito isto, porque senão... Mas, se calhar faço. Bom, candidata do Bloco de Esquerda, sobre esta questão dos contactos dos empresários, do papel da escola profissional, como é que é? Gostava de começar por fazer um enquadramento daquilo que se tem vindo a passar ao longo dos anos. A Praia da Vitória passou pela crise económica que todos passamos, que foi a passagem da Troika. Houve imensos cortes, encarecimento da vida, cortes em pensões, em vencimentos, congelamentos, privatizações e... Obviamente que isto não pode ficar esquecido. Depois disso, tivemos a crise do downsizing e até agora a Praia da Vitória não se conseguiu restabelecer. Surgiu o terceiro Tech Island, trouxe alguma dinamização à cidade da Praia, com criação de empresas, criação de postos de trabalho. A verdade é que depois, com o atual governo, infelizmente houve a eliminação da CDEA e este projeto ficou assim um pouco ao abandono e, portanto, embora nós não achemos que esse projeto vai ser a salvação da praia, também é muito triste deixar para trás todo o investimento que foi feito até então. Contactos com os empresários. Exatamente. Durante todo o ano faz-se o contato com os empresários e não só nesta altura de campanha. É isso que acontece. Nós vemos notícias nos jornais, nós vemos a televisão e realmente é possível passar aqui no centro e ver que as coisas, que a realidade está um pouco triste. Contatei, como é óbvio, com alguns empresários do comércio, conheço algumas pessoas daqui, não vou mencionar nomes, e muitos têm mostrado desalento, muitos têm mostrado que estão abandonados pela autarquia. E, portanto, chegam mesmo a pôr em causa se vale a pena abrir uma porta, se vale a pena, se vão conseguir chegar ao fim do mês, se vão chegar ao fim Joana, do dia com alguma faturação. A partir de agora. Portanto, já chegou os 2 minutos. Tiago Armando. Luciano, portanto, os contactos com os empresários não foi só durante estes dias de campanha. No meu caso foi nos últimos 4 anos, em que ouvi muitas vezes as suas dificuldades, os seus problemas. Há aqui 2 ou 3 situações que são sempre levantadas e que, enfim, já foram faladas aqui e que têm a ver com o PDM e que, portanto, que é algo que tem vindo a ser trabalhado nos últimos anos, que tem sido um processo muito complexo, devido a vários constrangimentos, nomeadamente com a burocracia que é imposta muitas vezes pelo próprio governo regional, e que, portanto, sendo ultrapassado, vai resolver aqui um conjunto de situações para fixar mais empresas no nosso concelho, e nomeadamente ao nível de questões que têm a ver com investimentos turísticos. Por outro lado, também, uma das grandes preocupações que têm sido demonstradas, obviamente, nos últimos meses, tem a ver com as dificuldades derivadas ao Covid, mas que naturalmente é conjuntural e que se começa agora aqui a recuperar. Mas uma das preocupações que mais se tem ouvido nos últimos tempos tem a ver com a mão de obra. Cada vez mais, por incrível que pareça, é difícil aos empresários arranjar mão de obra qualificada. E é por isso que entra aqui e tem um papel fundamental a escola profissional, no sentido de dar formação a trabalhadores que eventualmente não estejam empregados e que se podem converter para outro tipo de mão de obra qualificada que é procurada pelos empresários que têm neste momento essa dificuldade. E, portanto, fazer aqui uma conversão para adaptar a mão de obra ao mercado de trabalho. Bom, e portanto está a acabar? Acabou. Ainda não tinha acabado ainda. Mas agora acabou. Vânia Ferreira, isto é só para demonstrar a minha autoridade, não é? Pronto. Não é por nada de... Deixou para o fim, mas... Não é por nada de especial.
Vânia Ferreira, esta questão do contacto com os cidadãos, com os empresários, é uma questão que toda a gente diz que vai fazer, que fez na campanha, mas depois o dia-a-dia faz com que as coisas não sejam mesmo assim. Que preocupações é que foi ouvindo e como é que enquadra aqui a escola profissional? Olha, o contato que fiz com as várias empresas do nosso concelho, empresas e comerciantes, foi muito, muito frutuoso. Posso dizer-lhe até que de uma forma organizada, filo com a companhia de muitos dos nossos candidatos nas freguesias do nosso concelho, o que tornou a experiência ainda mais enriquecedora, no sentido em que estes candidatos conhecem muito bem as empresas localizadas nas suas freguesias, valorizam-nas, tentam fazer um trabalho de maior proximidade e julgo que isso deve ser valorizado. Até porque, como disse há pouco, a autarquia, ou neste caso os candidatos, ou depois um presidente de Câmara ou uma presidente de Câmara, acaba por ter outras preocupações e acaba por não ter o tempo que se calhar gostaria para poder ter essa proximidade junto das empresas. O que acontece aqui é que nestas várias visitas pelo Concelho, pude constatar que houve grandes investimentos inovadores, e isso também é bom que seja visto dessa forma. Nem tudo o que aconteceu foi mau, houve quem arriscasse, houve quem conseguisse ser inovador, e agora temos que acompanhar e incentivar essas pessoas a que o negócio deles prevaleça, de uma forma em que a autarquia tem de ser ao máximo parceira dessas pessoas que fizeram esses investimentos. De uma forma muito contrária, também recebi sinalizações de graves injustiças, de pessoas que se sentiram abandonadas, e lá está, durante não só 4 anos, mas de muitos anos, nunca se sentiram valorizadas, acusavam mesmo de algumas empresas serem privilegiadas em detrimento das delas, uma coisa que é muito difícil de ouvir. Uma das coisas que eu pretendo... É que o tempo já acabou. E, portanto, como eu agora sou mesmo implacável, vamos ao último item da nossa discussão e da nossa conversa, que é a dívida da Câmara Municipal. E como é que se pode potenciar investimentos, conciliar esses investimentos com a dívida? Qual é a opinião do Chega? A dívida da Câmara Municipal, a dívida que é grande. Como é que se fazem investimentos com uma dívida destas? Como é que se fazem investimentos com dívida? Pois, não é que fácil. O investimento pressupõe sempre, se calhar, uma dívida. Claro. Temos que... Tenho a impressão que nós temos que tirar partido dos subsídios e dos dinheiros comunitários para poder investir em algo que nos dê retorno. Não podemos só fazer obras fantasmas, obras que acabam por dar mais prejuízo à Câmara. Eu também não estou por dentro das contas da Câmara. O que sei é que a Câmara tem gasto muito dinheiro em coisas que não dão fruto, que não dão rendimento nenhum. Como por exemplo? Como por exemplo, olha, ali na zona que eu estava a falar há pouco, naquela zona dos biscoitos, que era para ser um mini parque industrial. E começaram as obras, fez-se uma padaria, começaram a fazer um posto de leite e no fim o PDM impediu que fosse tudo feito, que continuassem, e está para lá tudo o dinheiro todo gasto e mal gasto. Isso é um pequeno exemplo. Eu também, como lhe digo, não sou político, não estou por dentro de tudo o que a Câmara faz, até porque a Câmara também não tem transparência, não apresenta as contas reais a ninguém, e por isso, até agora, pelo aquilo que eu tenho visto, a atual Câmara não tem feito grandes investimentos que deem frutos. Eu acho que as coisas têm que mudar e têm que ser feitas, pensadas e estudadas antes de fazer, e não é só fazer para a cor política, isso não resulta mais. Berto Messias, a dívida da Câmara tira-lhe o sono?
A dívida da Câmara é, na nossa perspectiva, gerível. Obviamente que ela existe e nós, se os praenses entenderem que devemos ser nós a liderar os destinos da autarquia, temos que lidar com ela da melhor forma. A única forma de lidar com uma dívida é, naturalmente, pagá-la e indo amenizando-a ao longo dos anos, sendo certo que essa dívida também foi feita com base num conjunto de investimentos públicos, na nossa perspectiva, todos eles relevantes. E dizer também que, hoje em dia, o enquadramento financeiro, o enquadramento legal que regula tudo aquilo que é o endividamento municipal, tem, enfim, um escrutínio do ponto de vista, quer do Tribunal de Contas, quer daquilo que é a obrigatoriedade de transparência das contas públicas dos municípios, muito relevante. Obviamente que aquilo que nós faremos será assumir anualmente aquilo que são os encargos com o serviço da dívida. Temos um conjunto de regras importantes, desde logo aquilo que são a nossa capacidade de endividamento anual, a nossa capacidade de comparticipação de investimentos públicos que não contam para o endividamento. Isso tem que ser muito bem explorado na lógica de conseguirmos ao máximo potenciar a nossa capacidade de comparticipação, quer também com parcerias com o Governo Regional e com o Governo da República. Nós temos que ser muito rigorosos na despesa, de forma a que não entremos numa situação de saneamento financeiro devido à existência dessa dívida, o que condiciona em grande medida a ação de uma Câmara Municipal. Desde logo, todas as taxas pagas pelos municípios teriam que passar para os seus limites máximos, ficaríamos impedidos de atribuir subsídios, por exemplo, e houve um esforço considerável nos últimos anos de impedir que isso acontecesse e, portanto, nós seremos muito rigorosos com a despesa, sendo que temos consciência que a dívida foi feita em grande medida por boas razões e por um conjunto de investimentos públicos importantes para o nosso Conselho, a Marginal, a rede de pavilhões municipais, investimentos importantes, mas vamos, obviamente, geri-la, pagá-la e saber lidar com ela da melhor forma. Peço desculpa pelo... Foram para aí 2 segundos, 3 ou 4 segundos. Assim, numa visão mais ou menos lata. O Bloco de Esquerda preocupa-se com esta dívida? Acha que isso vai condicionar a gestão, os investimentos da Câmara no futuro? A questão é que a praia não tem um problema de sobreendividamento. Até pelos dados da Direção-Geral das Autarquias Locais, o limite é de 16 milhões de euros e a média dos últimos 3 anos é de 10,9 milhões de euros. Portanto, esta é uma questão, é um problema que já tem sido um pouco enviesado. O município deve, obviamente, evitar ultrapassar esse limite para não se sujeitar a programas de reequilíbrio financeiro que obriguem depois a que sejam pagos os impostos e a que aumentem os impostos e as taxas. Deve estar preparado para investir no desenvolvimento do Conselho, nas áreas de que já falei, da habitação, dos transportes, na dinamização da economia e temos, obviamente, que aproveitar a bazuca, o PRR e o próximo quadro de comunitário de apoios. Portanto, os fundos comunitários exigem quase sempre uma comparticipação do município e este tem de ter condições de o fazer para melhorar as condições de vida e a economia do Conselho. Portanto, é importantíssimo investir e ter este retorno. Mas vai ter que fazer mais dívida, se calhar, se quiser pôr em prática os seus projetos. Isso não a preocupa? Eu acho que temos que aproveitar o plano de recuperação e resiliência, Luciano. Se não o aproveitarmos agora, que vem, se não aproveitarmos esse quadro novo que vamos ter, não vamos nos reabilitar nunca mais. Por isso eu às vezes fico um pouco assustada quando se falam em projetos enormes e quando é preciso, na Praia da Vitória, fazer uma reestruturação de fundo de tudo o que está cá dentro. Não vamos começar a construir casas pelos telhados. Vamos começar por baixo. Tiago Ormondo, a dívida condiciona, caso seja Presidente da Câmara, a execução do seu programa? Naturalmente que... Eu aí com o microfone não tem nada a ver. Eu sei, acredito que sim. O manifesto foi feito em função também todas essas condicionantes. Eu penso que a questão financeira da Câmara da Praia será talvez o grande dossiê para os próximos 4 anos, porque eu tenho assistido aí a
algumas promessas relativamente a determinados investimentos que, honestamente, e é preciso que os praenses o saibam, a Câmara da Praia não vai ter capacidade financeira para o fazer. E aqui é preciso perceber também o trabalho que foi feito nos últimos 4 anos. Em 2017, a margem de endividamento da Câmara da Praia e comparativamente a 2021 triplicou. E, portanto, nós conseguimos abater todos os anos mais de 1 milhão de euros à dívida anuais à dívida da Câmara. E, portanto, foi feito todo um trabalho de reestruturação, de renegociação junto da banca, junto da qual nós ganhamos, nós, Câmara Municipal, ganhou nova credibilidade e, portanto, foi feito um trabalho de recuperação excepcional. E foi, tal e qual como o candidato Berto Messias disse, e eu agradeço as palavras de reconhecimento, foi feito esse trabalho no sentido de evitar que a Câmara da Praia fosse para saneamento financeiro e que os impostos no Concelho da Praia aumentassem e, portanto, fôssemos, no fundo, ao bolso dos praenses. Em função de tudo isso, a situação financeira da Câmara é estável, mas é sensível e, portanto, é preciso ser muito rigoroso relativamente aos investimentos que serão feitos. É preciso também esperar pelo novo quadro comunitário, porque neste momento ainda não está explícito que tipos de investimentos é que serão cofinanciados, e é preciso não esquecer que é preciso fazer investimentos que são 100% da Câmara Municipal e, portanto, isso vai depender depois da margem de endividamento que a Câmara conseguirá ter. Vânia Ferreira, no princípio da nossa conversa, não quis adiantar muitos projetos precisamente por causa da situação financeira da Câmara. Sim, Isso sim. significa que temos aqui um problema. Uma preocupação neste momento, ou desde que me envolvi neste projeto, foi a preocupação central. Julgo que para quem conhece o meu manifesto dá conta que é a primeira linha e é com toda a convicção que digo que, se for eleita, a primeira medida que irei tomar é a auditoria às contas da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Porquê? Porque tenho muitas dúvidas, porque foi feita uma gestão, e eu não vou retirar aqui o mérito ao colega que está ao lado. Ele poderá ter tentado fazer o melhor dos trabalhos. Agora, com o que nós nos deparamos é com a dívida que não vem só dos últimos 4 anos. A preocupação tem de ser há 8, há 12, de valores que vêm sendo camuflados e que, de alguma forma, vai chegar ao dia que tem que aparecer. Eu acho interessante dizerem agora que, na verdade, então vão haver investimentos que, se calhar, não vai haver facilidade em fazê-los. Obviamente que não vai. Mas também é com toda a certeza que digo, e com toda a humildade que também o digo, que se, porventura, fazendo uma auditoria às contas, se as contas da autarquia da Praia estiverem muito bem, não terei nenhum tipo de problema em assumir publicamente que me enganei. Agora, o que não podemos ficar é com dúvidas. Não podemos deixar continuar que a gestão da autarquia seja feita da forma como é feita. Muitas vezes de uma forma, se calhar, leviana, e por isso levanta muitas dúvidas. Muito bem. Tecnicamente, o nosso tempo já chegou ao fim, o tempo deste debate. No entanto, eu não resisto a subverter aqui um pouco o guião e a dar 30 segundos a cada um para uma questão que é a seguinte. Eu já sei que as senhoras e os senhores todos querem ser presidentes da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Há, no entanto, aqui um cenário, e desta vez vou subverter isto, começando pela Vânia. Há um cenário que é ninguém ter maioria absoluta para governar a Câmara. Nesse caso, acha que a Câmara será governável com alguns destes seus colegas? 30 segundos. Acho que sim. Eu prezo-me dizer que sei trabalhar em grupo, portanto não teria problema por isso. De qualquer forma, acho que nós, no dia 26, podemos marcar muito bem a nossa posição e não deixar que isso aconteça. Tiago Ormonte, Presidente da Câmara, sem maioria, como é que sai dessa?
Essa é a grande vantagem de ser um grupo de cidadãos eleitores e ser independentes de qualquer cor partidária. Se nós vencermos, como achamos que daquilo que nós temos de feedback recebido das pessoas na rua e da necessidade que as pessoas têm de mudar e de libertar a praia destas amarras partidárias, se nós vencermos, o nosso projeto será o projeto de todos os praenses e, portanto, trabalharemos em conjunto com todos, sem qualquer dificuldade e sempre de uma forma construtiva. Não é algo que nos preocupe. Joana Bettencourt vê-se como Presidente de Câmara a governar em conjunto com alguns destes senhores? Obviamente que sim. E até acho é que os poderes que aqui estão são poderes instalados já há muito tempo, muito viciados e que estão realmente a precisar de uma verdadeira alternativa na Câmara. Precisam que haja vozes de esquerda, que sejam uma oposição lá dentro, para que realmente, se calhar, a gente consiga fazer um trabalho melhor pela Praia da Vitória, que não está a ser feito, que não foi feito até aqui. E, portanto, somos a diferença, somos a mudança, com certeza. Os poderes que lá estão já se viu que nada conseguiram até aqui. Humberto Messias, vê-se a governar em coligação? Luciano, fazer futurologia sobre esse assunto é, na minha perspectiva, desrespeitar a vontade do povo. O povo será soberano no próximo dia 26. Quem se candidata a um cargo público sujeita-se naturalmente à vontade do povo. A partir de 27 de setembro, eu trabalharei no município da Praia da Vitória conforme a vontade do povo. António Câmara. A nossa intenção, obviamente, é ser a voz do povo, trabalhar diretamente com as pessoas e, como já disse, a nossa maior preocupação é tornar o município transparente, que possa voltar a dar às pessoas a credibilidade do próprio Conselho, que foi perdido, que até agora é tudo partidário e nada feito. Muito obrigado, minhas senhoras, meus senhores. Termina então aqui esta nossa conversa. Boa noite.